Olá pessoal, tudo bem? Para você que já faz parte aqui no canal, um grande abraço, é sempre bom te ter por aqui. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos em uma série de palavras sobre oração. Hoje é o terceiro vídeo dessa série, nós vamos falar um pouquinho sobre gigantes bíblicos na oração do Antigo Testamento. Aguarde o próximo vídeo, que nós vamos falar de gigantes bíblicos na oração do Novo Testamento. Vamos lá? Vamos falar de 3 gigantes do Antigo Testamento. O primeiro, nós vamos falar sobre alguém muito conhecido, um profeta bíblico chamado Elias. Eu quero começar com uma citação do livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Eu quero ressaltar essa palavra do livro de Tiago, da epístola de Tiago, que diz que Elias era um homem semelhante a nós. A diferença é que ele orou com insistência. Elias tinha uma vida profunda de oração. Quando nós vemos a vida de Elias, momentos da vida de Elias descritas no livro de 1 Reis, nós podemos perceber o quão profundo em oração, o quão dedicado à oração Elias era. Elias já aparece no capítulo 17 de 1 Reis, dizendo o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias estava dizendo: olha, eu conheço o meu Deus, eu permaneço na presença do meu Deus, eu estou em viva e íntima comunhão com Ele. E o interessante é que o livro de 1 Reis, ele mostra aquele momento em que Elias ele está orando com insistência para que chovesse. Mas o livro de Tiago nos mostra que Elias orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. Então, quando Elias chega agora diante de Acabe e ele libera essa palavra: olha, tão certo como vive o Senhor, não cai nem chuva e nem orvalho sobre a terra. A palavra diz que Elias gerou esta palavra em oração, em insistência. Ele não só recebe uma palavra de Deus, mas ele gera em oração essa palavra, e o fruto disso é a manifestação da autoridade acontecendo sobre a terra e o cumprimento daquela palavra. Um outro momento que nós temos que respalda e testifica da vida profunda de oração que Elias tinha é o momento em que Elias ele junta todo Israel no Monte Carmelo, mas faz um desafio específico a Acabe, os profetas de Baal, os profetas de Azera. E Elias ele faz uma oração, está descrita aqui no livro de 1 Reis 18:36, e diz o seguinte: eu quero ler essa oração com você. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu, teu servo, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além as pedras da terra, e ainda lambeu a água que ali estava. Então, em um momento público de desafio, Elias faz uma oração, e essa oração ela é respondida instantaneamente. Eu quero ressaltar, não tem a ver com uma oração, tem a ver com a vida de dedicação deste servo do Senhor. Tem a ver com Elias habitar na presença do Senhor. Este homem tinha uma vida profunda de oração, e as orações que ele fazia em momentos pontuais eram respondidas. Sabe, o zelo de Deus mostrando que ele testificava da vida do seu servo. E para terminar, 1 Reis 18:42, nós temos ali uma oração de Elias para que chovesse. Elias recebe uma palavra do Senhor e ele libera aquela palavra a Acabe, dizendo: haverá chuva abundante sobre a terra. E Elias sobe a um monte e ele começa a orar. E ele pergunta ao seu moço: olha, você está vendo alguma coisa? E ele ora a primeira vez e o moço diz: eu não estou vendo nada. Ele ora a segunda, olha a terceira, e o moço do profeta estava ali averiguando se havia alguma evidência física do cumprimento daquela palavra.
E somente na sétima vez nós temos uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Queridos, que zelo, que perseverança na oração, que convicção de alguém que habitava no lugar da oração. Ele libera uma palavra sobre aquela geração, mas ele ora até ver uma evidência física do cumprimento daquela palavra. Sabe, ele só para de olhar quando ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele sabia que era o cumprimento da palavra do Senhor. Elias, um homem profundo na oração. Eu quero falar agora sobre um outro gigante do Antigo Testamento, que a sua vida de oração, ela nos inspira demais. Estamos falando do profeta Daniel. Vamos lá para o livro do profeta Daniel. Eu queria compartilhar o livro de Daniel, capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Daniel 2:17 diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Queridos, nós temos ali um cartão de entrada da vida de Daniel no capítulo 1, quando Daniel se separa daquela geração. Ele intenta no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com todas as comidas que a Babilônia tinha a oferecer, mas ele se mantém guardado ali em Deus e nas convicções que ele carregava. E nós vemos desde já um Daniel que é aplicado ao jejum, à separação, à vida com Deus. Só que no capítulo 2 acontece algo muito interessante. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele junta todos os seus sábios, todos os magos do reino, e ele diz: olha, eu quero saber qual foi o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho, senão todos vocês vão morrer. Aqueles sábios magos ficam desesperados e dizem o seguinte: olha, nenhum rei nunca pediu isso de nenhum sábio e conselheiro na face da terra. Isso que o rei está pedindo é algo muito difícil. Como que nós vamos dar o sonho que o rei teve? Fale o sonho e nós daremos a interpretação. O rei libera um decreto de morte sobre todos os sábios, e estava dentro do grupo desses sábios o próprio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando Daniel ele fica sabendo do que ia acontecer e ele perderia a sua vida junto com seus companheiros, Daniel junta os seus amigos e ele faz aquilo que um gigante da oração deve fazer. Ele tranca a sua porta, ele vai buscar Deus no secreto e Deus se revela a Daniel. Deus mostra a Daniel a visão, o sonho que o rei teve, e o Espírito do Deus vivente dá a Daniel a interpretação. Um homem de oração, um homem que no lugar da oração viu Deus responder e fazer algo extraordinário. Não só a vida de Daniel e dos seus amigos foram livres dessa sentença de morte, mas todos os sábios e todas aquelas pessoas ali do reino também foram livres da morte. E outro ponto do livro de Daniel que nós vemos aqui, o comprometimento que Daniel tinha com a oração, é Daniel capítulo 6, versículo 10, eu quero te convidar a ler esse versículo. O capítulo 6 de Daniel é o capítulo que fala da cova dos leões. Ele é bem conhecido, mas tem algo aqui, uma pérola, algo maravilhoso que eu queria compartilhar com você. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe, um edito é liberado no reino de Dario, dizendo que somente petições ao rei pudessem ser feitas, a nenhum deus ou a nenhum homem. Alguma petição, oração deveria ser realizada a não ser ao rei. Essa é uma estratagema, uma intenção ali daqueles sátrapas e presidentes que junto com Daniel estavam no governo do rei Dario, e eles queriam de alguma forma pegar Daniel, mas Daniel tinha uma vida tão íntegra, tão reta, que se não fosse dessa forma, eles não iriam achar pedra de tropeço na vida de Daniel. Então um decreto é feito que orações estavam proibidas no reinado. Mas Daniel, como diz a palavra, costumava sempre fazer dessa forma. 3 vezes ao dia, Daniel se colocava diante do seu Deus e orava. Manhã, tarde e noite, Daniel buscava a face de Deus em oração. Nós não estamos falando de um dia, nós não estamos falando de um momento, nós não estamos falando apenas de um propósito. Daniel tinha uma vida de oração construída na presença. E 3 vezes ao dia ele buscava
a face do seu Deus. Um grande gigante de oração do Antigo Testamento que inspira as nossas vidas. E já para terminar, quero falar de outro profeta do Antigo Testamento, livro de 1 Samuel. Nós vamos falar um pouquinho de Samuel. E é interessante, cara, falar de Samuel, porque a história de Samuel de oração não começa apenas na vida do profeta Samuel, mas nós temos aqui em Samuel algo muito pontual. Nós temos uma herança de oração que já é transmitida dentro da sua família. Ana, mãe de Samuel, era impossibilitada de ter filhos. E diz que essa mulher, ela ora com dores de parto, ela ora com gemidos, ela ora de uma forma insistente ano após ano, até a graça de Deus visitá-la. E ela separa aquele menino para ser um nazireu ou Senhor separado, para servir a Deus por todos os dias da sua vida. E o menino Samuel, gerado neste lugar de oração, muito pequeno, ele já ouve a voz de Deus. Nós temos um relato da palavra dizendo que Deus se revela a Samuel ainda criança, o chamando pelo nome e revelando coisas profundas sobre aquela geração. E um versículo que eu gosto muito, que mostra o comprometimento de Samuel com o lugar da oração, está em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Vamos estar lendo esse versículo nessa hora. 1 Samuel 12, 23 diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O próprio Samuel está declarando que se ele deixasse de orar, de interceder pelo povo, ele estaria pecando contra o Senhor. O encargo de intercessão pelo povo na vida de Samuel era tão forte que ele considerava uma transgressão diante de Deus se ele deixasse de interceder pelo povo de Israel. E nós vemos isso ao longo da vida de Samuel. Quantos momentos que ele intercede pelo povo, quantos momentos que Deus age de forma extraordinária por aquele povo através das orações de Samuel. Economia, vitórias na guerra, direcionamento, mudanças de rota, quantas coisas Deus operou através de um intercessor posicionado pelo povo de Deus. Está aí, 3 gigantes bíblicos de oração do Antigo Testamento. Vamos nesse momento fazer uma oração e no próximo vídeo nós vamos falar sobre os gigantes bíblicos do Novo Testamento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada lugar em que a Tua palavra foi compartilhada e chegou aos corações. Eu clamo por graça e favor do Teu Espírito, para que essa pessoa se torne a cada dia um homem, uma mulher profundo no lugar da oração, um gigante na oração dos tempos atuais, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito seja derramado, gerando fome, prazer, anseio pelo lugar da oração. Vem capacitar um povo forte, um povo convicto, um povo desejoso de corresponder ao chamado do Senhor, ao lugar da oração. No nome de Jesus nós oramos. Amém.